Em 17 de julho de 2007, um Airbus da TAM pousou na pista de Congonhas, em São Paulo. E só parou depois de se chocar contra o prédio da companhia, entrando para a história como o maior desastre da aviação brasileira. 199 pessoas perderam a vida no acidente. Centenas de famílias ainda vivem a dor daquela noite, sem entender o que aconteceu. 5 anos depois e ainda há questionamentos. Por que todos os outros aviões que iam pousar naquele momento desviaram? Só que ele pousou. Você confiaria um filho a entrar num equipamento, numa aeronave, num carro, qualquer veículo de locomoção que tenha problema? Todo o voo começa e termina aqui. No dia 17 de julho de 2007, o voo JJ 3054 da TAM terminou de forma trágica, causando a morte de 199 pessoas e entrando para a história como o maior desastre da aviação brasileira. Não dá para entender como um acidente, o maior acidente aéreo da história do Brasil até hoje, onde morreram 199 pessoas. Todas as famílias atingidas, tu multiplica por 4 pessoas por família, que não é nada. Já são 800 pessoas diretamente atingidas, fora o montante que é. E o governo leva isso na maior morosidade, como se fosse uma coisa qualquer. Em 11 de junho de 2011, o Ministério Público denunciou 3 pessoas como responsáveis pelo acidente. A então diretora da ANAC e 2 ex-diretores da TAM. A ação penal está em andamento. Essas 3 pessoas deveriam impedir, cada um do seu modo, os diretores da TAM e a diretora da ANAC, que aquela aeronave, nas condições em que estava, nas condições em que a pista estava, nas condições do tempo, deveriam impedir que a aeronave pousasse no aeroporto de Congonhas, porque, dentre outras questões, ela não tem pista de escape. Se esse avião tivesse ido para Guarulhos, tivesse ido para Campinas, bem possivelmente essa tragédia não teria ocorrido, né? Um dia antes do acidente, 10 voos registraram dificuldades de pouso na pista principal do aeroporto de Congonhas. A reclamação era de pista escorregadia e que havia hidroplanagem. O Airbus da TAM tocou o solo a uma velocidade aproximada de 170 km por hora. Derrapou na pista e se chocou contra um depósito da própria companhia aérea. Nas vésperas de completar 5 anos da tragédia, os familiares das vítimas esperam por um desfecho do caso. O que a gente mais busca nesses 5 anos é que os fatos sejam esclarecidos. Nós queremos saber quais foram todos os órgãos competentes que foram negligentes. Essa tragédia podia ter sido evitada, mas quem vai dar a palavra final é a justiça. Nós continuamos confiando na justiça brasileira e que ela venha de uma forma bem firme. Para os familiares, fica a luta para reconstruir as suas vidas e para que a aviação brasileira se torne mais segura. Continuo voando. Agora, eu acho que é importante para as pessoas buscarem mais informações, né? Hoje, quando eu vou procurar uma companhia para voar, o que eu tenho de informação? Ou é a localidade para onde ela vai, a tarifa que ela pratica. Eu hoje, tu com certeza, nunca tem certeza quando tu entra no avião, o que pode acontecer até o final do voo. Eu não sairia com o meu carro com problema de freio, jamais com meus filhos. A minha filha viajou numa aeronave com problemas. Se eu soubesse, ela não teria embarcado. Nossa produção tentou um contato com a TAM. A companhia aérea está em processo de fusão com a companhia chilena LAM e comunicou por e-mail que, por este motivo, não pode se pronunciar. Não se pensou em outra coisa a não ser algo que pudesse homenagear nossos queridos, né? Eu em momento nenhum posso pensar em fosse construído qualquer outra coisa que não viesse homenagear minha princesa, né? Minha princesa Madalena. À beira da Avenida Washington Luiz, bem na frente do aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, o memorial é cercado por um muro em formato de arco. Ele foi projetado nos moldes de um mirante.
As obras começaram há 1 ano e seguiram um projeto feito por parentes das vítimas. Todos que faleceram no acidente terão seus nomes esculpidos na mureta que cerca o espelho d'água, localizado em volta de uma amoreira que resistiu à explosão. Essa árvore aqui, é a árvore da vida, ela sobreviveu a todo aquele calor, tudo aquele horror que foi. Que foi naquele dia. E eu e minha esposa, durante 5 anos, a gente vinha, em épocas de seca, a gente vinha 3 vezes por semana e trazíamos 2 caixas com garrafas de água, garrafas PET com água, que davam 12 garrafas, né, que dava em torno de 24 litros de água. A gente colocava no pé da árvore, porque aí não tinha que, era tudo escuro, tudo cinzento, feio. Manter esse espaço, depois de pronto, lindo, como ele está ficando, a luta vai ser tão grande quanto para construir ele. Todos os familiares do 199, né, tem um dedo aqui, de uma forma ou de outra, independente mais ou menos, mas todos, né, têm uma participação. E eles estão contentes, né, todos eles, né, todos 199 estão felizes, né, até que a gente não ficamos apenas nos lamentando. A saudade é grande, é enorme, mas nós estamos fazendo tudo que eles gostariam que a gente fizesse. A tragédia foi gigante, a dor permanece nos familiares, mesmo depois de 5 anos, como vimos no depoimento do pai, que perdeu sua filha. Aqui no estúdio eu recebo o presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Leonardo Della Páscoa, e a jornalista Eduarda Strebe, que foi até o aeroporto de Congonhas depois do acidente, né? Ela estava no Rio de Janeiro e quando o acidente aconteceu, ela estava cobrindo o PAN, acabou se deslocando lá para Congonhas, de carro, né, Duda, que vocês acabaram indo. Obrigada pela tua presença, Duda. Obrigada também, Leonardo. E tanto para mim quanto para a Duda está muito difícil, né? Porque eu, pela Rádio Gaúcha, fiz essa cobertura direto lá no aeroporto Salgado Filho, recebendo os familiares. E talvez, eu não sei se para você, Duda, mas para mim foi a mais difícil cobertura que eu já fiz. Sem dúvida, sem dúvida. A gente até se emociona, né? Difícil voltar agora, né? A gente está até aqui tentando se recuperar. Mas, na verdade, eu estava acompanhando o Pan-Americano, né, no Rio de Janeiro, então uma energia muito diferente, era alegria, eram atletas, era aquele ambiente festivo do esporte. Quando a gente soube da tragédia e a redação parou e eu fui deslocada rapidamente do Rio de Janeiro para São Paulo para acompanhar essa grande tragédia. Porque não tinha como chegar de avião, né? Aeroporto fechado. Exato, o tráfego aéreo ainda era impossível, então a gente pegou às pressas um carro, desceu, junto com um repórter cinematográfico, Fernando Reck, e a gente se deslocou. Eu me lembro que eu só peguei o travesseiro e nós saímos. Eu não tinha nem roupa, porque a gente estava de uniforme lá, cobrindo o evento esportivo, e de repente eu tive que, primeira coisa, eu fui para o shopping, chegando a São Paulo, comprar roupa, poder me preparar para aquele evento, né, que foi, assim, uma tragédia, realmente o momento mais difícil, assim, da minha carreira, tendo que mudar tão rapidamente esse clima de euforia, dos jogos, da alegria, para um momento tão difícil, né, que a gente tinha ali histórias de vida que acabavam ali, e a gente tinha que retratar muitos gaúchos, muita gente nos procurando, porque viam na RBS, na nossa imagem, um pouquinho daquele alento de buscar informação, de buscar uma notícia mais elaborada, porque era muita desinformação, muitas histórias que acabavam não sendo confirmadas ou que eram confirmadas. Foi realmente um dia a dia muito difícil, assim, pra gente. Bom, Leonardo, a gente vê na matéria que aquele espaço que por muito tempo, quando a gente chegava em Congonhas, na descida do avião, a gente via essa área. Era uma área em obras, era uma área onde tinha um tapume e que, de certa maneira, lembrava de uma maneira não boa, lembrava de uma maneira muito agressiva o que tinha acontecido ali. Agora ali você tem tem um memorial, né? Uma espécie de praça.
Como isso ajuda as famílias? Isso é uma maneira também de auxiliar nesse luto? É uma maneira de dar uma espécie de fechamento para essa história? Acredito que num certo sentido sim, outro não, né? Ajuda as famílias para ver que é uma dor que é compartilhada pela nação, que não é uma dor que as famílias vivem sozinhas nas suas próprias casas, nos seus próprios lares. Pela nação e pelas famílias também, né? Pelas próprias famílias também. Uma com a outra. Mas, por outro lado, a dor que essas famílias têm que passar, que é uma dor que tem que se passar, não tem como evitar, é uma dor muito peculiar e individual, não só da família, como de cada membro. E isso não tem como memorial nenhum ajudar, né? As pessoas têm que passar, no mínimo, por aqueles 5 estágios do luto que a Elisabeth Kübler-Ross fala, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e depois a aceitação, para poder lidar com isso, né? São 5 anos, né? São 5 anos. Eu sei que luto não se contabiliza, eu sei que cada história é diferente. Mas por ter sido um acidente de tamanha comoção e o acidente aéreo tem essas características mais trágicas, como é que você avalia 5 anos no luto? Olha, em geral, como tu disseste, não existe uma regra específica, mas em geral o luto, o atravessamento do luto se considera 2 anos mais ou menos. Acima disso, quando a pessoa continua ainda num estado de depressão, com muita dificuldade de lidar com a perda do ente querido e do morto, nós já temos um problema que deve ser tratado com mais cuidado, né? Mas 5 anos é um tempo muito longo, mas como é uma história que ainda está aberta, que não tem uma resolução judicial, que não tem os imputados, que não tem ninguém que foi condenado pelo crime, digamos assim, né? Porque alguém tem que ser responsabilizado por isso, é um processo mais difícil de se fechar, né? Enquanto isso não acontecer, é como se esse processo de luto ficasse em aberto. Pois é, muita gente diz assim, olha, não tem como trazer de volta, então para que ficar brigando? Qual o significado de uma condenação judicial, de se achar os responsáveis nesse luto? Bom, o significado é de tu poder ter ao menos um senso de justiça por aquilo que foi feito. O senso de justiça é importante para conseguir superar isso? Sim, é semelhante a alguém que tem um filho assassinado por algum crime. Ele quer que a pessoa seja responsabilizada, que os responsáveis sejam punidos, para poder também dormir em paz, né? Com aquela paz que é possível também em casos como esse. Acredito que isso é fundamental. Enquanto não tivermos os responsáveis, enquanto eles não forem para o banco dos réus, né, e julgados, essas famílias vão continuar com essa questão em aberto e esse sofrimento, em alguns casos, vai ser bastante intenso. Que eu acho que era um pouquinho do que as pessoas procuravam, né? A identificação das vítimas, né? De ter a certeza, mesmo sabendo que aquele parente estava no avião, viu embarcar, sabe que viajou, mas quer ter a certeza, né? Da identificação da vítima também, para que possa ter um pouquinho desse conformismo, né? Porque não tem o que fazer, não tem como voltar. E eu me lembro que as pessoas vinham muito atrás da gente lá durante a cobertura, buscando essas informações, os nomes, essa confirmação que você fala, que talvez a justiça possa dar um pouquinho de conforto dentro de uma tragédia tão forte como foi essa. E a justiça com a pessoa que foi, que partiu, né? Com um morto, não com as famílias. Acho que isso é importante também a gente poder pensar. As famílias têm esse senso de justiça não com elas, mas com quem elas perderam, né? E essa pessoa é a verdadeira injustiçada. Bom, o Jornal 0 Hora gravou um documentário que está na sua página na internet com familiares das vítimas do acidente do voo JJ 3054 da TAM. Nós separamos um trecho desse vídeo onde mostramos como algumas pessoas reinventaram a vida apesar da dor e transformaram a tristeza em mobilização. Eu não aceito até hoje. Eu não consigo dizer aquela palavra que levou ele, eu não consigo dizer.
o voo da TAM 3054, que acabou derrapando da pista e se chocando contra um posto de combustível, um prédio em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, causando essa tragédia que é uma das maiores da aviação brasileira. A saudade é grande, né, gente? Isso não muda, né? Aquele carinho que a gente tem por ela, aquilo que a gente guarda dentro. Aquela vida que eu tinha antes com a minha esposa e com a Thaís, não existe mais, né? É uma vida na lembrança. Morro de saudade dele. Mas assim, não sofro com a separação. Porque eu sei um dia que a gente vai estar tudo junto. A gente na hora perde a fé, a gente briga com Deus, a gente se revolta muito contra Deus, né? Por que tem que acontecer dessa maneira? Porque logo com meu filho, que era um guri tão... Nunca fez nada para ninguém, um guri assim que, meu Deus do céu, era rodeado de amigos, ele era amigo de todo mundo. Esse sorriso que ele está ali é o sorriso que ele sempre teve. Ele sempre estava assim. Sempre que ele sorria, a não ser quando ele fazia as caretas para tirar foto, né? Mas era esse sorriso dele. Eu me virei muito pro lado espírita. E nas mensagens que eu recebo dele, ele diz que quer que eu volte a ser aquela pessoa que eu era. Festeira, né? Tava sempre, eu não podia ouvir música, estava sempre dançando. Depois de todas as coisas que me aconteceram, eu estou fazendo um curso de médium. E isso aí me apoia bastante. E aí eu falei, eu preciso arranjar um caminho na minha vida. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a me aprofundar na medicina holística. Então eu fui estudar. Fui assim trabalhar com a energia. Eu precisava transmutar essa energia. Eu precisava mudar essa tristeza, fazer alguma coisa útil. Fui para o lado dos clubes de serviço, né, que trabalham em assistência aos necessitados. Eu me proponho a poder dar alegria para alguma pessoa que precisa. O que são as suas principais motivações hoje? Meus netos, né? Eu tenho 5 netos lindos. 5 netos lindos. Tenho meus outros 2 filhos, também precisam também muito de mim. Eles não aceitam que eu fique, né, na tristeza de maneira nenhuma, porque, como quem diz, né, nós estamos aqui, né. A gente deu a grande virada quando a Ana Silvia ficou grávida, né, porque do dia do acidente, isso foi comum entre nós dois. Nós falamos, não dá, depois que nós temos um filho, não dá para reinventar a vida sem um filho. Então ali os dois super amorosos e a gente vê um pouco da gente, um pouco da Thaís. É gostoso, né? Ver isso, que a gente consegue, em cima de uma tragédia, consegue superar e continuar vivendo, né? Porque senão você se entrega. Nosso coração doa, né? A gente não joga pedra em ninguém, nunca jogamos pedra em ninguém. Tá? Ao contrário, a gente tem um trabalho grande. Tá? Minha esposa tem um trabalho grande junto à Cruz Vermelha. Tá? Eu também. Tá? E a gente... Muito mais de ser ajudado, a gente ajuda. Tudo mudou. Tudo mudou, porque a gente começou a nos dividir entre Rio Grande do Sul e São Paulo. A gente precisava se ocupar e no Rio Grande do Sul a gente começou com vários trabalhos, mas o que realmente culminou foi aqui em São Paulo, com a nossa luta pela construção do memorial, o que está acontecendo depois de 5 anos, né? Eu até dizia para alguns familiares, o que eu luto mais é pela construção do memorial, que vai homenagear minha filha, o 199, mas luto, evidente, né, para que se faça justiça. Só que essa é muito mais difícil no nosso país. Tá? Por maior que seja a sua dor, o seu trabalho, a sua luta, sempre tem uma luz no fim do túnel.
nada fica sem resposta. Bom, o vídeo completo você encontra na página do Jornal Zero Hora na internet, no www.zerohora.com.br. Bom, Leonardo, isso que a gente viu aqui é uma situação muito clara desses estágios do luto que você falava, né? Em épocas de crise, em momentos de crise, e essa perda é uma crise, né, Duda? A pessoa que consegue, depois de passar por todos eles, e tem que passar também pela depressão, pela tristeza, se reinventar. Qual é a dificuldade disso e como se consegue fazer isso? Essa é a barganha que você falava? Não, a barganha ela envolve mais uma espécie de negociação, buscar questões mais mágicas, como ali a senhora falou, a questão espírita, comunicação com o ente em uma outra esfera espiritual, ele entra em contato. Esse é um momento ainda de manter o ente querido presente na vida, né? Um dos estágios do luto. Para poder dar um sentido diferente nesta perda, realmente tem que passar por esse estado, por esses estágios, sentir a dor, atravessar a dor para poder usar essa dor produtivamente, né? Dar um sentido diferente a essa perda que não seja só o sofrimento e a dor, né? E nesse caso, claro que todos eles ainda sofrem com a perda do ente querido, mas estão buscando dentro de si um significado diferente para essa perda, que não seja só a perda sem resposta, sem culpados, sem responsabilidades e sem o ente que não tem mais. Difícil, né? E como é impressionante a gente vendo os depoimentos, a gente se emociona de novo, né, Sara? Que coisa, realmente... Tenho que me segurar para não me emocionar com vocês. Não tem mas como não, né? É muito difícil. Muitas dessas pessoas a gente conhece, né? E a gente que fez a cobertura também em São Paulo, assim, que a gente vivenciou um pouquinho aí, a gente viu esses rostos, aí eu me lembro dos parentes das vítimas que levavam as camisas. Lá, foi uma cobertura de 10 dias que nós fizemos dia a dia, em frente ao IML, buscando informações. E eu me lembro muito, assim, de uma missa que teve em São Paulo, quando os parentes das vítimas colocaram camisas com as fotos. Porque até então a gente contabilizava, falava muito em números. E de repente a gente via esses rostos que a gente está vendo agora. E eu me lembro que, para mim, a ficha caiu naquele momento, assim, e realmente... eu me lembro que eu e meu câmera nos abraçamos, assim, no meio da missa, a gente parou, chorou e tomou um novo fôlego para dar sequência na cobertura. Porque não tem como você também, sendo profissional e cobrindo uma tragédia desse tamanho, ficar olhando como profissional apenas, né? Pois é, Duda e Leonardo... Muito telespectador pode estar pensando agora, poxa, mas morrem mensalmente nas estradas do Brasil inteiro, quantos acidentes da TAM? A gente já ouviu isso, esse comentário é um comentário que aparece na mídia, nas redes sociais. Agora, por que a força de comoção quando é uma tragédia desse tamanho? Tem a ver com a aviação, tem a ver com a quantidade de pessoas envolvidas. O Salete Redecker, ele falava na matéria que só calculando 4 de cada família já dá 800 pessoas. O que se deve a essa comoção tão grande num acidente aéreo, Leonardo? Eu não sei se eu tenho a resposta exata para essa tua pergunta, mas me parece que o impacto que um desastre, que um aéreo tem, ele é muito maior, porque ninguém sobrevive, porque o número de pessoas é muito maior, e porque também a gente nunca espera que aconteça um desastre aéreo, né? As probabilidades que isso aconteça são ínfimas, as estatísticas mostram isso. Então tem um impacto subjetivo muito grande. Bom, Leonardo, muito obrigado pela tua presença aqui. Duda, eu agradeço. 5 anos depois, parabéns pelo teu trabalho e essa emoção que você mostra aqui é um pouco da emoção que a gente tem como jornalista. Não tem como fazer uma cobertura dessa sem se emocionar. E eu quero deixar um beijo em especial para todas essas famílias, mas em nome dessas famílias eu quero deixar um carinho para dona Zuleika Kofreitag, a filha dela. A Fabiola estava no voo, ela era funcionária da TAM e naquele dia foi mais cedo para São Paulo porque o aeroporto estava sempre fechado, então ela não queria chegar atrasada no dia seguinte e saiu mais cedo. Então um beijo especial, obrigada pela presença de vocês.